Hoje vamos começar o vídeo meio diferente. Aqui, ó. O carro passou a noite inteira carregando aqui no carregador de 7 kW da InCharge. Tá com 100% de bateria e nós vamos desconectar o cabo. Perfeito. Muito bem, aqui dentro do carro vamos fazer a ativação, né? Ligar o carro aqui, partida por botão. Ativou aqui. Vamos ver quantos por cento de bateria nós temos. Tá lá, 100% de bateria, 258 quilômetros de alcance com essa carga. E aqui a caminho de Joaquim Egídio, o alcance estava em 258 quando saímos. Ativei esse botão Eco, apareceu ali no painel Eco e o alcance subiu para 270 km. Já estamos aí com 99% e melhoramos aí em quase 12, 13 km de alcance. Antes de começar a gravação, vamos fazer uma lavagem no carro aqui na Sync & Go. Eu sou o Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas, e vamos conhecer um pouco melhor então o Nissan Leaf nesse modelo 2023. Primeira coisa que a gente vê é a nova cor. Antes o Nissan tinha somente 3 cores, que era o branco, o preto e o prata. Primeira coisa que eu gosto nesse carro aqui é o tamanho dele. Primeiro no entre-eixo, são 2.700 milímetros ou 2,70 metros. O preço desse carro pelo website da Nissan é de 292.250 na sua versão básica. Com essa cor, ele vai para 295.100. Não é um carro barato, logicamente, mas dentro dos carros elétricos é um preço que, vamos dizer assim, dentro do custo-benefício bem interessante. A iluminação ela é em LED, com DRL em LED, somente aqui na luz de neblina que não é em LED. A novidade para 2023 é justamente esta tomada do tipo 2. Antes ele usava do tipo 1, que era difícil, você praticamente não tinha carregador no Brasil de tipo 1. Já tipo 2 tem bastante, até aquele de casa que eu mostrei no começo do vídeo é tipo 2. Pela tomada de corrente alternada, são até 6,6 kW que você consegue colocar por hora na bateria aqui. E a outra tomada é a tomada CHAdeMO, para carregamento rápido em corrente contínua. E aqui vão até 50 kW. Com isso, nesta tomada a gente consegue carregar a bateria do carro em cerca de 1h45, de 0 a 100%. Mas a gente nunca leva um carro elétrico até 0%. Caso contrário, você tem que voltar para casa de grua, né? E nesse outro aqui, fazendo qualquer noite, né? Você deixou o carro plugado na sua casa, de manhã você está sempre com 100% de carga. Então, gostei dessa modificação, porque era um empecilho para o Nissan Leaf. E na parte de rodas e pneus, a gente continua com aro 17, pneu 215/50. O design da roda mudou bastante, né? Vai ter aqueles que odeiam e aqueles que amam. A parte de freio, a disco ventilado nas 4 rodas. No compartimento do motor, aquilo também a gente já conhece. Tem um subchassi lá embaixo que ancora a suspensão, nós vamos ver isso depois no posto. Tem um outro, não é um subchassi, mas na verdade ele utiliza coxins de borracha para segurar o motor elétrico que está embaixo. Aqui em cima tem os conversores, e a gente que é curioso, a gente tira essa capa aqui, achando que vai encontrar alguma coisa e não encontra nada, né? Porque aqui é uma outra tampa, ou seja, essa capa plástica foi só para dar beleza mesmo no compartimento do motor. Bateria de 12 volts, que é aquela para alimentar os sistemas convencionais do carro. Aqui o sistema de arrefecimento, a gente vê que só tem um reservatório, significa que tanto a parte de motor e modos de conversão, conversores aqui
e bateria são refrigerados pelo mesmo sistema, isolação no capô, aquela coisa que a gente gosta de ver, às vezes como que é a pintura também por dentro, é que ele é pintado na cor do carro por dentro, não tem o verniz, mas pelo menos está tudo na mesma cor. São 147 cavalos de potência máxima e 32,6 kgfm de torque, é aquele torque instantâneo de um carro elétrico. Com isso, o 0 a 100 declarado pela Nissan é de 7,4 segundos e a velocidade máxima é limitada em 140 km por hora. O desenho, de novo, eu gosto desse defletor do teto que está aqui na porta traseira. A abertura da tampa do porta-mala tem as duas molas a gás. Essa aqui é a mala do carregador de bordo que vem com a Nissan. Mas é recomendável para um carro elétrico você ter um carregador residencial, né? E eu gosto desses recursos que eles colocam aqui. Algumas redinhas tal para segurar umas cargas. Ali está o amplificador do sistema Bose de som. Uma desvantagem deste carro, o step, ele não está colocado aqui dentro do porta-mala, embaixo do tampão, e sim por baixo do veículo. Isso é um desconforto no uso geral. Esse detalhe também no desenho do carro aqui, dá aquela impressão, né, do teto tá meio que descolado da carroceria. Eu acho bem bacana. E o sistema de porta desse carro, a gente vê que o estampado da parte interna e da parte externa, ele não se conecta com o quadro do vidro, que são peças separadas. Esse é aquele que eu falo que é o conceito coreano, o conceito japonês de fazer esse tipo de arquitetura. O banco está regulado para a minha posição de dirigir. O que a gente vê aqui? Tenho espaço para o joelho? Tenho. Tenho espaço para os pés? Não tenho, né? Apoio da coxa não é bom porque o assoalho é muito alto, então isso faz com que minha perna fique muito levantada. A posição do encosto é boa, né? Nem preciso ajustar o encosto de cabeça. Outra coisa que a gente nota é que o recorte da entrada da porta aqui, ele é um recorte meio que reto. Isso facilita muito a passagem da cabeça à entrada no carro. O teto de cor clara dá aquela sensação de ambiente maior, alças no teto nas 4 posições. O banco tem um revestimento legal, bem funcional também com essas bolsas aqui. Inclusive o banco do passageiro, você pode acionar o aquecimento do banco por um comando aqui na lateral. Falta uma saída de ar climatizado para trás e o inconveniente é o tamanho do túnel central. Vê que ele é bem largo, até num formato trapezoidal, que dificulta um pouco a acomodação do terceiro passageiro central. Não temos um descansa-braço central, 2 pontos de fixação de assento infantil, um de cada lado aqui no banco traseiro e mais um no banco dianteiro. Pode até ver por aqui, ó, a fixação da ancoragem superior para o assento infantil. A gente consegue enxergar bem, tem boa visibilidade, essa janela da porta traseira também é bem grande, dá uma sensação agradável sentado aqui na parte traseira do carro. Curiosamente, o Nissan Leaf, ele foi lançado no Brasil faz 3 anos, né? E foi um dos primeiros lançamentos que eu participei trabalhando aqui para o Auto Entusiastas. E internamente não tem muitas modificações no carro. A gente viu aquelas modificações externas na parte frontal, logotipo, rodas e tudo mais, mas internamente é basicamente a mesma coisa que a gente já conhece. A chave é presencial, tem um local para colocá-la, tem algumas funcionalidades, né? Tanto no painel de porta quanto no console central a gente tem um local para colocar o telefone celular. Posição de dirigir também é boa, ou seja, regulagem de altura do banco, regulagem de distância, altura do volante, facilita bem. Essa pega do volante aqui é boa, essa condição dele ser meio aplanado, né? Essa base aplanada facilita bem a entrada e saída do carro. O quadro de instrumentos, ele tem algumas configurações que a gente pode fazer do lado esquerdo,
modificando aqui, por exemplo, nós estamos com 85, 84% agora de bateria. Se a gente conectar isso num carregador, ele já te dá aqui, depende do carregador que você vai utilizar, ele já te fala qual que é o tempo de carga, que no caso para um carregador de 6 kW seriam 2 horas de carga. Do lado direito é o velocímetro convencional. A central multimídia permite o espelhamento apenas por Apple CarPlay pelo cabo de USB, ou então faz a conexão Bluetooth para a parte de streaming de som, né? Basicamente. Ela não é das mais completas, ela tem a função de câmera 360 graus, aquela visão de passarinho, né? De superior. Parte do ar-condicionado, ela é digital, de uma zona, e aqui abaixo os botões de aquecimento dos bancos dianteiros aqui. Ainda na parte do console central, abaixo, temos a alavanca de comando do câmbio. É um câmbio de uma marcha apenas. A opção que a gente tem é de ou colocar em drive ou no modo B, que é aquele modo brake, né, de freio, que você desce uma serra segurando um pouco mais no freio e fazendo uma regeneração de energia. E já falando de regeneração, a gente tem aqui também duas funções, a função Eco, que você pode ativar ou desativar, e a função e-pedal, que é aquela aonde você tem o quê? Apenas com o pedal do acelerador, você domina totalmente o carro. Você acelera e quando você tira o pé do acelerador, você começa a frear o carro até ter uma frenagem um pouco mais forte. Se você precisa de uma frenagem de emergência, obviamente, recorre ao pedal de freio e aqueles 4 discos de freio vão te ajudar nisso. Tem uma coisa de segurança também interessante nesse carro. Chegou, parou, está aqui em drive ou parking, ao abrir a porta do motorista, automaticamente ele já coloca o câmbio em parking, ou seja, é uma situação de segurança. Uma situação tanto quanto bizarra para os tempos atuais é o freio de estacionamento, né? Ele é no pé, então você pressiona aqui e pressiona para soltar. E uma coisa moderna que tem nesse carro 2023 é esse espelho retrovisor. Esse aqui é aquele tipo que não dá para pentear o cabelo, porque ele é uma câmera colocada lá na tampa traseira. Então a gente vê tudo aqui. Se você quiser pentear o cabelo, é só você alterar para cá e você passa a ter o espelho normal. Vamos até o posto, fazer aquela análise técnica por baixo do carro e depois a gente faz a avaliação na estrada. Chegamos aqui no posto Avenida Sousas, em Sousas, onde a gente faz a nossa análise técnica, lavamos também nosso carro aqui no Sync & Go e a gente vê fechamento total, né? Aqui por baixo, como eu já tinha mostrado pela parte de cima, aqui está o subchassis que ancora a suspensão e toda a parte de motorização e a suspensão do tipo McPherson, né? Mola helicoidal, tem barra anti-rolagem. O braço de controle, a gente tem o articulador, ele é prensado. As buchas, a gente vê que tem 2 buchas verticais, ele não usa nenhuma bucha horizontal de controle. É uma característica diferente do carro, mas a gente vai ver que a resposta não ficou ruim nessa condição. Seguindo pelo meio do carro, continua totalmente fechado, onde está o pacote das baterias e o eixo traseiro. Ele é de torção, tem uma barra anti-rolagem no centro dele, faz o quê? Para aumentar ainda mais a rigidez torsional desse eixo. E a parte da suspensão é mola helicoidal, amortecedor pressurizado. O que eu não gosto, que eu já comentei na parte externa, é desse step posicionado aqui embaixo, mas por outro lado, ele ajuda a desviar o ar do efeito paraquedas e a gente vê essas saídas de ar aqui no para-choque, fazendo como se fosse simulando um difusor de ar. Vamos avaliar na estrada agora, ver como é que fica. Bom, chegamos de volta em Joaquim Egídio
e nesse trecho de paralelepípedo, o que eu percebo? A parte de aspereza, ela talvez até melhorou um pouco do que era o primeiro carro que eu avaliei. Mas o que melhorou bastante é a parte de comportamento da suspensão, né? Ela me parece mais equilibrada em termos de frequência do eixo dianteiro em relação ao eixo traseiro, trabalha bem mais harmonicamente, é um movimento equilibrado e dentro do esperado. A gente sabe que carro elétrico é muito mais pesado, então os engenheiros têm dificuldade para fazer essa calibração, porque para dar conforto e não deixar o carro muito solto em função do peso. Então, nessa versão aqui do Leaf, eu percebo que ele melhorou em relação à outra que eu avaliei. A passagem por lombada também, ele passa bem mais, assim, dentro do esperado, né? O quanto que tem de amplitude do eixo dianteiro com o eixo traseiro. O que me incomodou nesse carro, talvez até eu não tenha notado isso na primeira vez que eu avaliei, e agora que eu já avaliei vários carros elétricos, eu percebo melhor, é a modulação do pedal de freio com o e-brake. Ou seja, quando eu pego aqui essa reta, para tentar exemplificar, não tem ninguém atrás de mim, eu tiro o pé do freio, do acelerador, o carro vai desacelerando. Se eu quero dar uma desacelerada maior, eu toco o pedal do freio. Ao fazer isso, muda a desaceleração, ou seja, não é que eu acrescento uma força maior de desaceleração ao tocar o pedal do freio, não, ele elimina praticamente a atuação que estava tendo do e-pedal, né, do freio pelo pedal do acelerador, e passa a ficar somente na modulação do pedal do freio. E a partir do momento que eu tiro o pé do pedal do freio, ele volta para a modulação elétrica. Então, em algumas situações, principalmente nessa que você vai passar numa lombada ou você quer fazer uma desaceleração, precisa fazer uma desaceleração um pouco mais acentuada por um certo momento, você acaba bagunçando, você acaba tendo mais desaceleração, menos desaceleração. Então é uma coisa que eu não tinha notado e notei agora nesse carro. Quando você desativa o e-pedal, o que acontece? Ao tirar o pé do acelerador, ele tem uma pequena desaceleração, como se fosse um freio motor normal de um carro com motor a combustão. E aí, ok, a hora que você entra com a aplicação do pedal do freio, você apenas acrescenta a desaceleração e soltou o pedal do freio, volta àquela desaceleração original. O desempenho com esses 32,6 kgfm de torque é aquilo, ele é instantâneo, né? Você tocou no pedal do acelerador, você já sente dar aquela levantada no bico, né? A bateria de 50 kWh é o grande empecilho desse carro, porque o alcance acaba ficando de no máximo 270 quilômetros. E isso somente nas condições ideais, né? Você dirigindo no modo eco, sem ar-condicionado, sem muitas cargas elétricas. Na vida real, está me dando aí em torno de 250 quilômetros. Isso faz com que o Nissan Leaf seja um carro muito bom para uso urbano. Pelo lado dos sistemas do ADAS, né, de auxílio ao motorista, basicamente tem o alerta de ponto cego dos retrovisores, tem o alerta de saída involuntária de faixa e tem também a frenagem autônoma de emergência. O sistema de controle de velocidade de cruzeiro é do modo adaptativo, facilita muito para andar, já que nessa parte de curvas da Estrada das Cabras, a gente nota que a estabilidade ela é boa, vê que o carro não tem uma rolagem muito acentuada, o sistema de controle de tração e estabilidade entra em ação caso o piso esteja muito escorregadio, mas o carro ele é bem na mão nessa característica de fazer curva, ele aponta bem,
A parte de visibilidade 360 graus, auxiliado por esse tipo de retrovisor, ela tem uma coisa que eu achei bem funcional. O limpador do vidro traseiro, ele limpa praticamente o vidro inteiro. Agora que estamos chegando aqui na parte de subida, vamos fazer aquela medição de ruído. Lembrando que não é um teste de desempenho, é só para a gente ver se a gente encontra algum ruído anormal na aceleração do carro. Bom, o que dá para a gente notar é que pico máximo de ruído foi em torno de 87 decibéis, o valor médio de 82, a parte de frequência de ruído, ela está no início da aceleração, está nas baixas frequências, e depois, na hora que vai crescendo a velocidade, que começa a ter um pouco de ruído de vento, sobressai o ruído de vento, né, da carroceria, mas nada que venha a incomodar. Você vê que é um ruído que ele vai crescendo linearmente. Em termos de conforto, o que faz falta um pouco para mim é o comando dos vidros das portas. Somente o do motorista tem o express down, né, abaixa automaticamente. Os 4, para subir, você tem que ficar segurando no comando aqui. Isso é uma característica de carro japonês pela lei que eles têm lá, né? E, no geral, o carro é agradável, né? O sistema de som Bose Premium que tem nesse carro é muito bom, tem uma boa resposta acústica, uma boa efeito palco aqui dentro do carro. Gostei disso também. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até a próxima.